Como desenvolver a confiança para falar com desenvoltura na hora de falar em público? Você já conhece as verdades sobre o medo de falar em público? Sobre esse tema, nós abordamos no vídeo anterior. Vá lá, tem a descrição dele aqui embaixo, não perca, isso é importante. Quais são as verdades sobre o medo de falar em público? Conhecer as verdades sobre o medo de falar em público já vai ajudar você a desenvolver essa confiança. Mas esses 2 passos que eu vou dar aqui agora são excepcionais e você vai desenvolver realmente essa confiança. Vamos lá? Predisponha a sua mente para o sucesso. Você conhece aquelas pessoas que sempre dizem que eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim. Não, quem sabe fazer isso já nasceu sabendo, eu não tenho o dom. Conhece alguma fala desse sentido? Pois é, essas pessoas estão mandando uma mensagem para o seu cérebro que é inadequada. A pessoa, o cérebro, então, nem pensa, nem tenta fazer diferente, porque a mensagem já foi dada. Não consigo, não dou conta, nem adianta tentar. Pois isso é uma predisposição da mente, sim, mas uma predisposição para o fracasso. Não é isso que nós queremos. Nós queremos predispor a mente para o sucesso. Como é que é o movimento do seu pensamento quando você precisa falar em público? Ou quando precisa fazer uma coisa nova, diferente daquela que você tem costume de fazer no seu dia a dia? Você se estimula e pensa, eu vou conseguir, isso vai ser legal, eu vou fazer uma coisa bem feita, vai ser interessante, nossa, que desafio legal. Pensa assim? Pois deve. Então, eu sugiro a você a predispor a sua mente para o sucesso. Todas as vezes que você tiver um pensamento de fracasso, um pensamento que te leva para baixo e que faz com que você não queira continuar, nem tentar a fazer alguma coisa interessante, bonita e que coloque a sua ideia para fora, fazer com que você comunique aquilo que você precisa ou quer, então você vai modificar esse pensamento. Lembra? Você é filho, filha de Deus, feito à imagem e semelhança. Como é que você pode achar que é uma coisa ruim? Claro que não, você é ótimo, você é muito bom, muito boa. Pensa que você vai fazer uma coisa muito bem feita. Para isso, feche os seus olhos e se imagine fazendo aquilo que você precisa fazer ou falando aquilo que você precisa falar com aquelas pessoas que você já sabe quais são ou não imagina quais pessoas poderiam estar ali e se imagine fazendo o melhor possível, conseguindo alcançar os seus objetivos, falando fluentemente de forma magnífica para essas pessoas. Se imagine, e imagine isso de forma vívida. Já dou um exemplo. Feche os olhos agora. Imagine que você está num auditório, naquele auditório mais lindo que você conhece, e que tem uma pessoa lá no palco falando. Só que você sabe que o próximo a falar é você. Imagine que você sobe aquelas escadas, se dirigindo ao palco, pega o microfone, encara seu auditório e começa a falar para esse auditório com destemor, com propriedade, encarando-os nos olhos, olhos nos olhos, sabendo que o que você tem a dizer é de extrema importância para aquelas pessoas que ali estão. Imagina que essas pessoas estão bebendo da sua fala, querendo saber mais. Você não escuta nada além do barulho do ar-condicionado e
voz, a sua voz, falando o que precisa ser dito. Imagine agora que você está terminando essa fala, mas imagine tudo isso de forma muito vívida, sentindo no corpo toda a emoção do momento. E à medida que você vai finalizando a fala, você observa que aquelas pessoas estão maravilhadas com o que foi dito, com a sua apresentação, com o tanto que você contribuiu para a vida delas e que elas te aplaudem de pé. Consegue imaginar? Feche os olhos e faça isso dia após dia. Feche os olhos e imagine você fazendo aquilo que você quer fazer da forma que você quer fazer. A sua mente vai gravar essa imaginação vívida. Vívida que eu quero dizer é o seguinte: você sente no corpo o coração batendo mais forte, você sente a energia no corpo. Então você vai imaginar de forma mais vívida possível. E isso faz com que a sua experiência seja gravada no seu inconsciente como uma realidade. As pesquisas mostram que o inconsciente não consegue distinguir entre realidade vivida e pensamento e imaginação vívida. Ele coloca ali na mesma gaveta, como se fosse uma coisa só. Então, se você precisa melhorar, desenvolver a sua confiança, comece a trabalhar no seu inconsciente. Entrega para ele pensamentos, imaginação vívida, para que ele guarde ali na gaveta da realidade tudo o que você quer que aconteça. E aí, quando precisar fazer aquilo já está como uma coisa normal, já mais natural e fácil de acontecer, fácil de fazer. Faça isso, isso é comprovadamente eficaz. Eu disse que daria 2 dicas para desenvolver a confiança. Essa é a predisposição da mente para o sucesso. Excepcional, não deixe de fazer isso. E a outra dica é, quando chegar no momento, haja confiantemente. Você se preparou bem para a apresentação, predispôs a sua mente para o sucesso, conhece as verdades sobre o medo de falar em público. Isso porque você já viu os vídeos que nós já gravamos. Se não viu, volta lá, assiste todos, não perde nenhum. E agora vamos à dica do agir confiantemente. Haja confiantemente. E o agir confiantemente passa pelos gestos, passa pela postura, passa pelo olhar, que é um gesto vigorosíssimo. Então, coloque-se numa postura adequada, olhe para as pessoas nos olhos e fale o que você tem a dizer com os gestos e o olhar e a expressão adequada. E tem um autor, Dale Carnegie, que nós estamos colocando o livro dele aqui. E aí ele diz o seguinte: olhe para as pessoas nos olhos como se elas estivessem te devendo dinheiro. Como assim? Quanto mais carrancuda for aquela pessoa que está te olhando, ou então se você tem algum receio de determinada pessoa, olhe para ela assim nos olhos e pensa: R$3.496, 945. E aí vai colocando, olha para a pessoa e coloca, imagina um preço, um valor que ela está te devendo, mas que ela ainda tem tempo para pagar, tá? Porque senão você vai olhar para ela com raiva. Então, imagina um valor, mas enquanto você está pensando no valor que ela está te devendo, o que você está fazendo? Olhando para ela. E imagina o seguinte: você sabe que ela está te devendo e ela precisava muito dessa ajuda naquele momento. Foi ao pai, foi à mãe, foi ao banco, foi aos melhores amigos e não conseguiu empréstimo, mas chegou em você e você, não, tudo bem, aqui eu empresto. Essa pessoa vai olhar para você como quem é muito grata. Claro, você sabe que isso é tudo pensamento seu, mas que ótimo que nós temos o poder do pensamento. E você vai olhar para ela como quem sabe
que ela está te devendo e que você foi muito benevolente com ela. Agora você olha para ela, porque o olhar faz toda a diferença. Se você não olha para as pessoas, elas não confiam em você. Portanto, para desenvolver a confiança, predisponha a sua mente para o sucesso. Pense todos os dias, imaginando de forma mais vívida possível aquilo que você quer fazer e chegando aos seus resultados. E quando chegar o momento de agir verdadeiramente, haja confiantemente. Olhe as pessoas nos olhos como se elas estivessem te devendo dinheiro. Vai tentar fazer isso? Achou interessante? Tem outras dicas de como que nós podemos desenvolver a confiança? Escreve aqui embaixo nos comentários, vamos comunicar, vamos partilhar o conhecimento. E se você gostou, clica aqui no gostei, compartilha, chama mais pessoas para participar da nossa comunidade e se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Vem, eu comunico e você também. Até mais!